Futebol na Canela MS. Futebol é a nossa paixão. Thiago Lopes de Faria. Fala galera, bom dia, um abraço para você ligado no canal do Futebol na Canela. Já peço antecipadamente que você se inscreva no canal, ative o sininho e também dê o seu joinha para que o nosso canal continue aumentando e crescendo. Claro, vamos falar do futebol sul-mato-grossense, dois assuntos importantíssimos hoje. Primeiro, quero parabenizar o Grêmio Santo Antônio, classificação heróica, espetacular em cima do Cruzeiro. Diante de tantas coisas erradas que veio acontecendo ao longo do ano, resultados ruins. Neste sábado, oficialmente, vamos perder uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem, a menos que o Águia Negra consiga o milagre de vencer a União por 10 gols de diferença e o Real Noroeste perca o seu jogo do Goiânia. Mato Grosso do Sul vai perder uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Mas o Grêmio Santo Antônio trouxe esse alento ao futebol do Mato Grosso do Sul, eliminando um gigante do futebol brasileiro, que é o Cruzeiro. Muita gente fala, puxa, o Cruzeiro está numa fase difícil realmente. O Cruzeiro está na Série B no futebol profissional. O clube passa por problemas administrativos e financeiros gravíssimos. Arrebentaram com o Cruzeiro, estupraram o Cruzeiro. Mas o time de base, não só o Sub-17 que veio, é tradicionalíssimo, já ganhou Copa São Paulo, Copa do Brasil da categoria, Campeonato Brasileiro. Tem que ser respeitado e valorizado demais o que o Grêmio Santo Antônio conseguiu fazer na tarde desta quarta-feira. Perdia por 1-0, obviamente o Cruzeiro teve mais oportunidades que o Grêmio Santo Antônio, por ter calendário diferente, preparação diferente, estrutura diferente, mas o Grêmio Santo Antônio fisicamente suportou impressionantemente os 100 minutos de jogo, que nós tivemos o acréscimo longo, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Buscou o empate, aproveitou, teve duas chances claras de fazer gol, uma delas aproveitou e empatou o jogo. O goleiro Kaique fez pelo menos 5 grandes defesas e nos pênaltis, a precisão, exceção feita ao Neto, que bateu, o goleiro fez uma grande defesa, Ezequiel, o goleiro do Cruzeiro, mas o Kaique também chegou em várias bolas nos pênaltis e obrigou os jogadores do Cruzeiro a baterem no alto, que foi onde saiu a classificação do Grêmio Santo Antônio com 2 chutes na trave. Então parabéns ao Grêmio Santo Antônio, a esses meninos, calou a imprensa, porque, confesso, achei que ia ser de 5 para cima, pela discrepância das equipes. A gente sabe a realidade do nosso futebol, nem calendário nós temos. O presidente da federação cancelou a competição em 2020. E o Grêmio Santo Antônio, no primeiro jogo do ano, fisicamente suportou muito bem, dentro das suas limitações, buscou o empate e a classificação mais que merecida nos pênaltis. Parabéns ao Fernando Canepele, que é o presidente, ao Branco, que é o treinador, pentacampeão estadual pelo Seduc e que veio para o Grêmio Santo Antônio, a comissão técnica, o preparador físico, que é o Renan. Parabéns, Renan, o time realmente, fisicamente, não deixou nada a desejar ao Cruzeiro. Parabéns aos jogadores, vocês entram para a história do Mato Grosso do Sul. E vocês escancaram para esses incompetentes, para esses caras, para esses trouxas que trazem jogador de fora, jogador fora de forma, jogadores mal tecnicamente, jogadores que não têm compromisso nenhum com os clubes que vêm para cá. Claro, tem as suas exceções, que a base tem que ser investida e tem salvação. Mas enquanto os trouxas pagam para jogador de fora com péssima qualidade, horror de dinheiro, tem alguém que está mostrando que dá para fazer o certo. Parabéns, Fernando. Sigam o exemplo do Grêmio Santo Antônio, do União e da SERC. O futebol do Mato Grosso do Sul está respirando com esse resultado, porque o Grêmio Santo Antônio mostrou o seu potencial, desde a direção até os jogadores. Claro, passando pela comissão técnica. Outro assunto importantíssimo do dia é a questão da eliminação, o pedido de afastamento, melhor dizendo, de Corumbaense e Maracaju. E o artigo 38, no seu parágrafo 1º, é muito claro: os resultados obtidos dentro do campeonato contra essas duas equipes têm que ser desconsiderados. Ou seja, quem pontuou tem que ter os pontos retirados. É claríssimo. E aí eu vou passar 3 versões, ok? De 3 pessoas. Primeiro, o vice-presidente Marcos Tavares, que pediu para eu ler o artigo 19 e 82. O artigo 19 fala da data do início e final do campeonato. Claro, o campeonato tinha que acabar em abril, houve a paralisação com resolução do presidente Francisco Cesário, houve uma resolução para o retorno do campeonato, o adendo do campeonato com tabela nova. O campeonato não foi cancelado, tá? Nem encerrado. Tem resolução do presidente suspendendo a competição, tá certo?
Segundo, o artigo 82, sobre casos omissos será resolvido pelo Departamento de Competição. Não tem nada omisso. Não tem nada omisso nesse caso de Corumbaense e Maracaju. Tira-se os pontos. Tira-se os pontos. E o Tavares, num terceiro argumento, disse para mim: o Aquidauanense e Águia Negra não podem ser punidos porque estão corretos. Mas não é o Aquidauanense ou a Águia Negra que estão sendo punidos. Todos os times tiveram pontos retirados. Todos pontuaram, pelo menos contra uma dessas equipes. Todo mundo perdeu ponto. E o regulamento não fala em correto ou incorreto, injusto ou injusto. O regulamento assinado por todos os dirigentes de clubes, pelo Cesário, pelos presidentes dos clubes, pelo Departamento de Competições, enviado ao Ministério Público Estadual. O regulamento é muito claro no artigo 38, parágrafo único. O time que abandonar por qualquer situação o campeonato tem os seus resultados desconsiderados. Isso não tem nada a ver com justiça ou com coisa correta. Incorreto e injusto é descumprir esse artigo do regulamento assinado e aprovado por todos e encaminhado ao Ministério Público Estadual. Tá certo? Então não tem nada a ver com justiça. Todo mundo perdeu ponto. Vai perder ponto. Tem que perder ponto. Porque todo mundo pontuou, ou contra Maracaju, ou contra Corumbaense, ou contra os dois. Uns vão perder mais, caso do Operário, fez 6 pontos. Outros vão perder menos, caso da SERC, fez apenas 1. Mas tem que perder ponto. Então todo mundo vai ficar com menor pontuação. Isto é importante por quê? Porque os pontos são somados fase a fase. Há um critério de desempate, em caso de empate em pontos na fase. E o regulamento está muito claro quanto a isso, não tem nenhuma omissão. Talvez falte coragem, talvez falte aquilo roxo para fazer o que é certo, mas nós precisamos cobrar o que é certo. Cumpra-se o regulamento. Não tem que declarar ninguém campeão, porque tem uma resolução do presidente suspendendo o campeonato e retomando o campeonato, ok? Faça-se o que todos assinaram, todos concordaram. Acabou, não tem debate quanto a isso. O Fernando Blanc conversou com o presidente do comercial, Cláudio Barbosa, que diz que vai exigir que o regulamento seja cumprido. E o presidente da SERC, João Félix, também afirmou que vai tomar as providências cabíveis, porque a SERC muda de classificação. O Águia Negra ficaria abaixo da SERC. A SERC seria segunda colocada, o Águia Negra terceira colocada. E a SERC entende que os confrontos têm que ser refeitos e vai tomar as providências. Então é muito simples fazer o certo. Querem fazer o certo ou vocês querem continuar nas coxas? Cumpra-se o regulamento, ok? Não tem por onde fugir. Então as informações são essas, ok? Tanto do vice-presidente Marcos Tavares, quanto do presidente do comercial que falou com o Fernando Blanc e do presidente da SERC com quem eu conversei. Pessoal, infelizmente, Corumbaense e Maracaju bagunçaram o campeonato. Bagunçaram o campeonato. E tem um artigo muito claro prevendo esse tipo de situação. Então não tem que ter mimimi, não tem que ter beicinho, tem que cumprir o que todo mundo assinou. Ninguém é homem para cumprir o que assinaram. Pô, ninguém é homem para cumprir o que assinou? Os caras se reuniram dezenas de vezes, fizeram o regulamento, fizeram um adendo ao regulamento, ninguém mudou nada, pô. Vamos ter dignidade de honrar o que cada um falou e assinou. Por favor. Vocês estão insultando a inteligência das pessoas e achando que vocês podem tudo. Se inscreva no canal, ative o sininho, dê o joinha. Final de semana tem Série D com Águia Negra e a volta do Campeonato Sul-Mato-Grossense, se ninguém paralisar, né? Porque a informação que a gente tem é que a coisa tá feia. Futebol é a nossa paixão. Futebol na Canela MS. Futebol é a nossa paixão.